porque de novo ela vai ser julgada. Por que você não fez nada? Mas por que você não foi lá e não processou ele? Como se fosse fácil. Já não é fácil se fosse um homem comum. Imagina este homem que era o rei. Né? Era o cara que comandava, o líder, o chefe, o tudo, ele mandava. Né? Olha, assistente dele, ele falou, entra no carro que nós vamos matar o Curry. Agora, eu fiquei com uma dúvida, até aproveitando a Lu por aqui, porque é o seguinte, o Diddy é americano, certo? Isso. Os caras lá discutem a prisão perpétua, e aí a defesa está tentando de alguma forma enquadrar o caso numa outra lei, exatamente para tentar sair da prisão perpétua. Mas vamos imaginar o seguinte, só uma imaginação hipotética aqui. E se o Diddy fosse brasileiro? Como é que seria aqui o negócio, Lu? Explica pra gente assim, porque lá os caras estão discutindo prisão perpétua, né? Lá, enfim, a legislação é completamente diferente. É tão complicado que cada estado tem um código penal, né? Não é exatamente o estado XYZ que vai ter sempre a pena de morte, a pena perpétua, né? A organização dos Estados Unidos é bem diferente do Brasil no que tange às leis, né? A liberdade para cada estado ter o seu código criminal. Aqui no Brasil a gente tem um código criminal único, graças a Deus, e ainda assim já causa muita discussão. Imagina só se a gente conviver com códigos diferentes em cada estado. No Brasil, ele seria processado e julgado, obviamente, e o máximo que ele poderia alcançar aí de tempo de cumprimento de pena, é muito importante isso, porque a pena, ela no Brasil, ela pode ser somada e alcançar 100, 200 anos, 300 anos, tudo bem, mas o máximo de cumprimento de pena autorizado dentro da Constituição Federal no Brasil, dentro do sistema jurídico, é de 40 anos. E essa alteração foi bem recente, tá? Antes era 30, agora você pode ficar preso em regime fechado, assim, digamos, por até 40 anos. Por quê? Porque é uma vedação constitucional às penas de caráter perpétuo no Brasil. Isso foi admitido dentro da Constituição Federal de 88, que baniu também a pena de morte, a pena de caráter cruel, as penas de banimento e, obviamente, as penas de caráter perpétuo. Ou seja, o que a Lu explicou brilhantemente pra gente é 40 de cumprimento. A pessoa pode pegar lá os seus 300 anos. 300 anos, mas no final das contas, se o cara cometeu um crime aos 20, 30 anos de idade, alguma coisa assim, no máximo o cara vai ficar 40 anos na cadeia. Mas você sabe que nós temos aqui, só trazer uma informação aqui para as pessoas, a gente tem o que os advogados, né, Luana, chamam de gambiarras jurídicas. Vocês devem lembrar do caso do Champinha, lembram dele? Sim. Do caso da Liana Friedenbach. O que acontece? Ele foi apreendido com 17 anos. Ele era menor na época quando ele cometeu os crimes contra a Liana e o Felipe Café. O máximo de tempo de apreensão de um menor são 3 anos. Sim. Ou seja, ele pode estar com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele ficaria no máximo 3 anos dentro do sistema, né, socioeducacional, enfim. O que acontece? Como ele se mostrou uma figura extremamente perigosa para a sociedade e para ele, entraram com uma medida, né, na área civil, uma interdição civil. O Champinha está interditado desde então. Ou seja, ele já vai fazer, se não me engano, ele faz agora 37 anos. E dificilmente ele sairá. Tá? Ele até, há uns anos atrás, ele com uma faquinha de espátula de passar manteiga, ele atacou uma assistente social. Então, isso aconteceu. Então, a gente tem ali algumas gambiarras. Tem uma outra questão em relação até ao próprio Marcola. Já era, gente, para o Marcola ter saído há muito tempo. Sim. Toda hora que ele está para sair, isso é maravilhoso. Ele comete uma falta grave. Se ele não comete, embucham lá uma falta grave nele. E aí fica e vai o ciclo. ficando, e vai ficando. Tem umas coisas ali dentro, né? Que, assim, e não há advogado que consiga resolver isso? Não há advogado que consiga resolver isso. Assim, porque, assim, isso Sim. é uma realidade, tá? Então, Claro. quando as pessoas... É um jeitinho. ficam dizendo assim, não, o Marcola, pelas nossas leis, ele já deveria estar na rua. Mas ele não está porque ele está sempre cometendo falta grave, Sim. mesmo que ele não esteja cometendo, tá? Porque ele está, inclusive, em RDD, né?
Deixa eu só fazer uma pergunta para você, que eu vi uma notícia que me chamou muito a atenção. O Diddy tá pagando as contas da Jane até hoje? Sim. É isso mesmo? Então ela tá lá de testemunha e o cara tá pagando o boleto dela? Sim, não é bem o boleto dela, né? Ele tá pagando as custas advocatícias dela e o aluguel dela, porque foi ali um combinado entre eles. Ele disse que nunca abandonaria ela. Tem uma frase dela no final que, enfim, muitos jornalistas entenderam que foi a pá de cal em cima dele. No final, quando ela vai terminar o depoimento, né, dela para a acusação, porque hoje vai começar o contra-interrogatório, ou seja, ela vai falar com a defesa vai começar a arguição em cima dela. É que ela diz para ele que ela deseja, né, que ele encontre paz, sabe? Ela deseja que ele encontre um caminho, sabe, de recuperação. Ou seja, ela não se mostrou uma pessoa com ódio no coração. Sim. Isso, para eles, também é muito ruim. Porque não era uma mulher revoltada, com ódio, indignada. Era uma mulher que passou por abusos horríveis, sistemáticos, contra a sua vontade, e, no final, ainda soltou uma palavra de perdão para ele. Então, aquilo chocou, inclusive, os jurados. Os próprios advogados dele não sabiam o que fazer? Não sabiam o que fazer, porque, assim, como que vou atacar agora uma mulher que ainda, inclusive, não deseja que ele, de alguma forma, se recupere, que encontre, sabe, um caminho bom na vida dele. Não estava ali com ódio, eu te odeio, sabe? Em nenhum momento soltou nenhuma palavra ofensiva em relação a ele, no sentido de querer, eu quero que você morra, eu quero te punir. Não Muito tinha pelo ódio contrário. na fala, né, Carlinha? Não, tinha tristeza, tinha medo, tinha dor, né? Ele é, gente, uma pessoa extremamente perversa. Sim. Isso, ele é sádico, porque tudo que ele fez, e ele, de fato, construiu uma organização criminosa. Tem uma informação, até para passar para vocês, a gente tem um caso que é bem recente, que envolve até adolescentes. Teve uma operação aqui de São Paulo, mas ela começa em São Paulo e foi para todos os estados, de crimes digitais, aonde a nossa autoridade policial conseguiu comprovar que ali eles faziam, né, eles tinham, né, a estrutura de uma organização criminosa, porque vendiam material de pornografia infantil, distribuíam, tinha a questão da hierarquia, que é uma coisa interessante, a Luana pode explicar para vocês também, o que caracteriza uma organização criminosa. Você tem uma hierarquia, tem uma pessoa que manda, a outra que envia dinheiro. Então, você não é que assim, não são todos iguais, né? Você tem o Diddy, uma organização mesmo, era o pivô de tudo. Uma gestão, é que a gente né? sempre vai ligar, né, a questão da organização criminosa às facções, né? E ali não, ele montou mesmo. Então, você tinha trocas financeiras,